Esta chamada está sendo gravada. Está fazendo anotações desta chamada. Boa noite, meu povo. Deixa o pessoal ir entrando aí, que eu já vou falar com vocês, tá? Deixa eu só pegar uma cor aqui no meu lápis, porque a gente hoje vai riscar de branco nessa aula. Peraí, só um pouquinho. Pronto. E aí, gente, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui quem tá com a câmera ligada. Andressa, Marta, Elaisa, Micaele, Heloíse, Marcilene. Só assim para eu conhecer vocês, né? Vendo assim numa aula no Meet. Aline também. Boa noite, Ju, tudo bem? Paula, deixa eu ver aqui, tá tampando o nome aqui de uma que tá com a câmera ligada também. Mas, enfim, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Acho que o chat está liberado. Ei, Ju, boa noite. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui no chat. Me confirmem se vocês estão me ouvindo bem, me deem ok. Cheguei. Oi, Lauren, tudo bem? Oi, Ellen, tudo certo? Gente, só um minutinho. Ah, não, tá tudo certo aqui, ok. Beleza. Ó, ouvindo super bem. Oi, Júlia, boa noite, gente. Maria, Lorena, Mariana, Liliane, Rosilene. E aí, gente, estão animados para nossa Black Moon? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Vai colocando aí no chat de onde vocês são, se vocês trabalham na rede particular, na rede pública, tá? Me contem aí, vou dar 2 minutinhos para o pessoal entrar. Ó, a Lúcia trabalha no SUS. Para a gente começar a nossa aula, preparem papel e caneta, tá, gente? Olha, a Jéssica, lá de Brasília, trabalha na rede privada. Eita, peraí. A Juliana, lá da Bahia do SUS. A Maria das Graças do SUS também. A Ellen do SUS. Deixa eu ver. A Flávia de Recife, da rede particular. A Iris, Sítio do Quinto, Bahia. Patrícia, da rede pública. Carmen Mineira, igual eu. A Iriliane do SUS. A Josimara do SUS. A Geisiele do SUS, também de Minas. Deixa eu ver aqui, rede particular do Pará, a Lauren já é minha aluna, né, Lauren? A Mariana, da rede particular também, a Aurísia do SUS, ó, tem do Pará aqui, a Catiane, lá do Pará, que chique! A Maraísa, do Espírito Santo, Maraísa, qual cidade do Espírito Santo? É pertinho de mim, do SUS também. Deixa eu ver aqui. Mongaguá, Baixada Santista, Manuela. Gente, eu nunca vi esse nome. A Gil lá de Laje, da Bahia. Gente, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tainara do SUS. Cadê a Bia do particular, hein? A Bia da vacina. Amazonas, a Josiane do SUS. A Adja da rede privada. E é isso, né? Temos aqui, ó, também a Maria Clara da rede privada. Então, assim, uma mistura de SUS com rede particular, né, gente? E, assim, é um prazer ter vocês aqui comigo, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente possa aproveitar essa aula hoje. E o seguinte, gente, sem blá blá blá, sem exceção de linguiça, tá? Vamos direto ao ponto, não vamos ficar com enrolação. A gente vai fazer uma super aula, tenho certeza. E, assim, a gente vai fazer alguns combinados, tá? Eu acho que, para não ficar fazendo barulho, quando eu começar a aula, a gente pode desativar o chat, tá, Fran? Porque aí não fica desfocando o pessoal. E aí a gente vai ligando na medida que eu for fazendo perguntas para eles, porque a gente vai praticar, tá, gente? Então, eu vou precisar de vocês aqui comigo, tá? Ó, a Rosilene é farmacêutica do particular. A Flávia também, da rede particular, rede de frio, a Iná. Gente, quem mais? Tem mais gente aí que não seja da enfermagem, farmacêutico, que seja biomédico também? Galera, vamos lá então. Ei, Nath, tudo bem? Cecília? Vamos lá. Gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ó, a Flávia é farmacêutica. Deixa eu ver quem mais. Estudante de nutrição, a Dayana. Olha que legal. A Tuane também farmacêutica. Deixa eu ver, a Gabriela, farmacêutica, tem um monte de farmacêutica aqui, ó, sejam todos bem-vindos, tá? Gente, vocês estão me vendo ok?
Sim, né? Me ouvindo também. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer um teste, tá? Para vocês agora verem a minha tela junto comigo, tá bom? Deixa eu só iniciar a transmissão aqui para vocês verem. E aí vocês vão me confirmar também se vocês estão vendo a minha tela, tá bom? Então, agora eu parei de ver vocês, mas eu tô no chat aqui. Aí vocês me confirmem, tá bom? Então, é isso. Olha, gente, temos aqui o pessoal da saúde indígena, que bacana! O Pedro, lá do Amazonas, que legal. Bruno, médico, seja bem-vindo, Bruno. Temos também o pessoal da enfermagem em peso, né, gente? Com certeza. E é isso. Gente, então, vamos começar falando, né, sobre um assunto que, assim, é um assunto que bomba caixinha de pergunta, que bomba direct, tá? Então, a gente vai falar sobre intervalos vacinais. Quero saber, cadê? Se a Bia tá aí, a Bia da vacina, que hoje ela mandou uma mensagem exatamente sobre isso. E o que que acontece, pessoal? Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas rapidinho novamente. Sejam todos bem-vindos, tá? Bem-vindos à nossa Black Imuno. Então, hoje, gente, além da nossa aula, eu vou estar lançando... Ah, Beatriz Souza, porque é só Bia da vacina, né? Porque hoje eu vou estar lançando um novo produto também, com um valor super incrível. Eu vou explicar sobre esse novo produto para vocês, tá? Mas antes, a gente vai ter uma super aula aqui e a gente vai falar sobre esses intervalos vacinais. Por que que eu chamei a Bia? Porque a Bia hoje mandou uma mensagem para mim assim... Laís, teve um paciente que ele fez uma vacina viral atenuada e com 9 dias, foi 9 dias, Bia? Com 9 dias fizeram outra viral atenuada. E aí, o que que a gente faz? Então, nós vamos entender sobre esses intervalos, mas nós vamos entender o por 8 dias. Então, nós vamos entender o porquê desses intervalos. Porque o que que acontece? Às vezes, a gente não dá a devida atenção e às vezes a gente pensa assim, ah, não, a gente não pode fazer com esse intervalo porque a gente pode prejudicar a saúde, né, do nosso paciente. Mas não é por isso, porque a gente tem que pensar na proteção dos nossos pacientes. Obviamente que cada situação ela vai ser avaliada caso a caso, tá? Mas a gente vai falar agora, então, sobre todo esse processo e porquê dos intervalos. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esses intervalos, tá? Então, qual que é o segredo por trás da resposta imune eficaz? Então, às vezes, o vacinador ele fica muito preocupado, né? Ai, peraí, eu não posso fazer essa vacina junto, mas não sabe nem o porquê, até mesmo para poder explicar, até mesmo para quando a gente vai fazer rotina, que tem aquele monte de vacinas, ou quando a gente vai colocar um cartão de vacinas em atraso em dia, a gente precisa ter esse conhecimento técnico e científico para poder falar para o paciente assim, olha, não tem problema porque são vacinas assim, assim, assado, então isso não vai atrapalhar na resposta imune. Então, essa quantidade de picadinhas, ela não vai atrapalhar na resposta imune do seu filho, não vai atrapalhar na sua resposta imune. Então, nós temos que ser bem claros, nós precisamos sempre conversar com os nossos pacientes de forma coesa, a gente tem que adequar a nossa linguagem ao nosso paciente, porque muitas vezes a gente vai estar falando com pacientes que vão entender muito bem algum termo técnico ou outro, mas muitas vezes a gente vai estar falando com pacientes leigos. Então, a gente precisa também adequar a nossa linguagem para a gente conseguir transmitir o nosso conhecimento, tá, gente? Então, hoje não vai ter aquele slide de apresentação, mas aqui, quem está assistindo a aula minha pela primeira vez, me fala aí no chat, quem nunca assistiu uma aula minha, me conta aqui no chat, acho que os comentários estão abertos ainda, né? Então, assim, porque aqui eu já vi um monte de alunos, já vi um monte de gente que já esteve comigo, tá? Ó, a Cláudia nunca assistiu, a Dinilma, primeira vez também, cadê a Jéssica, primeira vez, Elaine, a Júlia, nossa, tem muito aluno novo aqui, ó, a Ideia, a Grazi, olha só, Tainá, primeira vez, Paula, enfim, para vocês que estão assistindo pela primeira vez uma aula minha, gente, deixa eu só me apresentar bem rapidinho. Eu sou enfermeira, tá? Eu sou do interior de Minas, eu faço divisa com o Espírito Santo, por isso que eu falei com a aluna, ah, sai de onde? Do Espírito Santo, sai perto de mim. Porque eu faço divisa com o Espírito Santo, estou a 10 minutos do Espírito Santo, e eu sou bem do interior de Minas. Fui coordenadora de sala de vacinas por 4 anos, mais ou menos.
concursada no município por 11 anos e hoje eu tenho a minha própria sala de vacinas, tá? Então, hoje a gente está no serviço particular, mas, assim, vivendo sempre também de atualizações e estudando sobre o SUS também, tá, pessoal? Então, assim, eu tive muito medo no início da minha carreira e hoje eu sou extremamente apaixonada por vacinas. Quem já é meu aluno, quem me conhece, sabe que eu tenho muito amor em falar sobre vacinas e eu sempre tento explicar da forma mais fácil possível, tá? Da forma mais tranquila possível. Então, gente, vamos que vamos, né? Então, é o seguinte, pessoal, preparei aqui para vocês alguns fundamentos imunológicos dos intervalos das vacinas, tá? Então, esse quadro aqui fui eu que preparei para uma linguagem bem simples, tá, gente? Para que vocês entendam, mas, obviamente, com uma linguagem para profissional de saúde. Quem printar, quem fizer anotações, posta lá no Instagram, me marca que depois eu vou lá curtir, tá bom? Ajuda a enfermeira blogueira de vocês, que inclusive teve que se recompor hoje para estar nessa aula. Gente, estou com uma infecção de garganta e de ouvido que só Deus. Estou no segundo dia de azitromicina, mas hoje de madrugada o pau quebrou. Mas graças a Deus, agora à noite eu estou melhor. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre respostas, tá? Então, tipo de resposta e como que essa resposta ela reage no nosso organismo. Então, vamos lá. A gente tem a resposta primária, tá? Essa resposta primária, deixa eu só pegar uma outra cor de caneta aqui, que vocês vão ver que eu sempre vou estar riscando. Essa resposta primária é quando a gente tem a primeira exposição ao antígeno, tá, gente? E o que seria esse antígeno? É o agente causador de alguma doença. E aí, a gente tem a produção de IgM, tá? E posterior, a gente tem a produção de IgG. E aí, o que acontece? Aqui nós temos intervalo suficiente, tá? Para permitir a maturação de células de memória. Nós temos também a resposta secundária. E aí, a resposta secundária é quando a gente tem uma nova exposição. E aí, a gente tem uma resposta rápida e intensa com IgG. E aí, a gente tem uma observação que intervalos curtos demais, eles vão prejudicar a memória imunológica. Então, quando a gente tem uma exposição atrás da outra, isso pode prejudicar a nossa memória imunológica. E aí, a gente vai entender agora sobre os tipos de imunidade, de uma forma bem resumida e falando aqui das principais que nos interessam na parte de imunização. Então, nós temos a imunidade ativa, tá? E a imunidade ativa, ela é induzida pelo quê? Pelas nossas vacinas, tá? Então, a nossa imunidade ativa, ela vai precisar de tempo para se consolidar. Então, quando a gente toma uma vacina, por exemplo, o José Carlos tomou uma vacina hoje, não significa que o José Carlos estará imune hoje. Ele vai precisar de um tempo para que ele crie essa resposta imune, tá? Para que ele depois tenha aí essa memória imunológica. Então, a gente precisa em torno aí de 14 dias para conseguir consolidar essa imunidade ativa. Diferente das nossas imunoglobulinas, tá, pessoal? Nossas imunoglobulinas, o soro, né? A gente tem também hoje anticorpo monoclonal, que é o caso do Beyfortus, né? Que é um anticorpo, que é um imunizante, mas não é vacina. Muita gente fala de forma errada que é uma vacina, que é hoje o imunizante que nós temos contra a bronquiolite, aí a gente tem para crianças, né? A gente tem para crianças com menos de 5 quilos e tem com mais de 5 quilos, enfim. E aí se deu, né, popularmente o nome de vacina. Porém, a gente tem ali um anticorpo monoclonal. Então, nesses casos, o que acontece? A gente vai entregar ali já pronta, vamos dizer assim, a gente entrega os anticorpos prontos para os nossos pacientes, tá? E aí, na imunidade passiva, a gente tem uma observação na questão do intervalo é que muitas imunoglobulinas podem neutralizar antígenos vacinais vivos, exigindo intervalo posterior. Então, eu vou mostrar para vocês aqui sobre algumas imunoglobulinas que
para a gente administrar vacina de vírus vivo atenuado, nós precisamos fazer uma anamnese do nosso paciente para entender e para também fazer o intervalo correto. Por quê? Porque senão essa imunoglobulina ela pode neutralizar essa vacina de vírus vivo atenuado, de agente vivo, né, que pode ser bactéria viva também, e aí a gente não vai estar imunizando o nosso paciente. Vocês sabiam disso? Sabia? Os alunos da pós sabiam, né? Mas, enfim. E aí a gente entra, então, nas vacinas atenuadas e nas vacinas inativas. Então, vamos lá, pessoal. Vacinas atenuadas e inativas. Então, aqui a gente tem uma vacina atenuada, tá, pessoal? Ó, que significa, o que o termo atenuado significa? Significa enfraquecido. Então, eu tô mostrando para vocês aqui a gente tem um vírus, tá? Ele tá com o olhinho aberto, outro meio fechadinho, mas significa o quê? Que esse agente etiológico de alguma doença, ele está vivo, porém ele está enfraquecido, tá? E as vacinas inativas, que vocês vão ver que essa vacina inativa, ela pode ser uma vacina que a gente tem fragmentos e etc., que eu já vou falar para vocês, ela está morta, tá? Então, vacinas não vivas. E aí, a gente vai entender sobre esses intervalos e vai entender também o porquê dos intervalos de cada uma delas, para que a gente possa, de fato, entregar essa proteção para os nossos pacientes, tá? Então, vamos começar com as vacinas vivas atenuadas. Então, essas vacinas, elas são produzidas com micro-organismos vivos, como eu já disse para vocês, porém, esses micro-organismos, eles estão enfraquecidos. Então, o nosso organismo, ele vai entender o seguinte, que, peraí, tem um vírus, uma bactéria aqui diferente, eu preciso me defender, só que ele vai se defender de um vírus ou uma bactéria fraca, e com isso ele vai criar anticorpos ali contra aquela doença. Então, esses agentes, o que eles fazem? Eles conseguem se replicar no organismo. E aí, ele vai provocar uma resposta imune muito parecida com a da infecção natural. Ou seja, o nosso organismo, ele cria uma proteção robusta, uma proteção duradoura através das vacinas de agentes vivos atenuadas. Essas vacinas, elas podem ser tanto vacinas virais atenuadas, quanto vacinas bacterianas atenuadas. E já a gente vai ver sobre isso, tá? E aí, o nosso corpo, ele vai criar o quê? Memória imunológica duradoura, tá? Por isso, na maioria das vezes, basta uma dose ou poucas doses do nosso imunizante, tá? Para garantir uma proteção por longo período. Então, as vacinas vivas atenuadas, elas entregam uma proteção robusta, tá? Com menos quantidade de dose, e a gente não vai precisar depois de ficar fazendo reforço e etc. Então, pessoal, por isso que as vacinas vivas atenuadas, elas precisam de um intervalo de 4 semanas entre vacinas vivas diferentes. Ou seja, ou a gente faz no mesmo dia vacinas vivas atenuadas, ou a gente tem que dar um intervalo de 4 semanas. E aqui, esse intervalo de 4 semanas, que eu falo para vocês, é um intervalo que é um intervalo recomendado. Obviamente que a gente também tem um intervalo mínimo de 15 dias, deixa eu só pegar o branco aqui, a gente tem um intervalo mínimo de 15 dias, tá, pessoal? E esse intervalo mínimo de 15 dias, ele serve para quê? Para quando a gente está em alguma situação que a gente precisa fazer com mais agilidade, né, uma vacina e outra, a depender, por exemplo, de uma urgência epidemiológica. Aí sim, a gente pode pensar nesse intervalo aqui de 15 dias para vacinas vivas atenuadas e vacinas vivas atenuadas, tá? Vocês vão ver também, eu vou falar para vocês, que a gente tem 2 vacinas vivas atenuadas, que são vacinas que não vão precisar de intervalo para outras vacinas, e aí vocês precisam ter isso em mente,
Por quê? Porque caso chegue para vocês um cartão de vacina em atraso, vocês precisam entender o porquê que a gente pode, então, fazer essas vacinas sem intervalo para outras vacinas. Então, vou citá-las para vocês, tá? E o que a gente precisa entender nessa situação aqui, em específico? Que se as vacinas elas forem aplicadas com um intervalo menor que esse de 4 semanas, né? E menor do que esse de 15 dias é o limite do limite, tá, pessoal? Se elas forem aplicadas com esse intervalo menor, uma pode interferir na resposta de outra. Então, nós não vamos garantir uma proteção de fato ok para os nossos pacientes. E aí, gente, seguindo aqui, antes de passar para as vacinas não vivas, eu vou descer aqui para o meu quadro, que hoje meu quadro é preto para combinar com a roupa e com a nossa black, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte: a vacina BCG, ela é uma vacina atenuada. Porém, ela é uma vacina que a gente faz pela via intradérmica, tá, pessoal? E aí, gente, essa vacina é uma vacina que ela não é viral atenuada, ela é uma vacina bacteriana. Essa vacina em específico, ela não precisa de intervalo para outras vacinas, tá? E ela pode ser feita com qualquer vacina do calendário, tá? Por quê, gente? Porque, olha aqui, ó, a via de administração dela é intradérmica, a absorção é diferente, tá? Então, a vacina BCG, ela está nessa exceção do que eu apresentei para vocês. Outra vacina que nós temos, que também é uma vacina atenuada, é a vacina, vou colocar aqui mesmo, é a vacina rotavírus. E aqui, gente, rotavírus, SUS e particular, tá? Tanto a rotavírus monovalente quanto a pentavalente. Então, a rotavírus, ela é uma vacina também atenuada, tá? Porém, ela é uma vacina viral, tá? E ela é uma vacina que a gente faz pela via oral. Então, a gente vai falar aqui sobre as mesmas recomendações da BCG. Ela não precisa de intervalo para outras vacinas, ela pode ser feita no mesmo dia que outras vacinas, sem problema algum. Obviamente, né, gente? Ela não vai poder ser feita, por exemplo, uma vacina rotavírus SUS e particular, né? Que a gente está falando de vacina que são iguais, uma com uma proteção, a outra com cinco proteções diferentes ali, virais, tá? Então, aqui, a gente entra nessa mesma regrinha aqui, ó. Não precisa de intervalo para outras vacinas e pode ser feita com qualquer vacina do calendário. Por quê, gente? A absorção dela, a gente faz a absorção mucosa, a gente não faz via oral. Então, mucosa digestiva. Então, não vai ter alteração se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Não é o caso, mas pode até ser, né? Porque agora vamos supor, a segunda dose, né? Que a gente pode fazer até uma idade limite maior. Então, vamos supor que a criança está muito atrasada e vai tomar a segunda dose de rotavírus com, sei lá, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, mas ela tá com um monte de coisa atrasada. E aí você vai fazer rotavírus e tem que fazer também a vacina febre amarela, ou a vacina tríplice viral, ou a vacina varicela. E aí, pode ou não fazer as duas vacinas no mesmo dia? Pode, não tem problema. Ah, e se eu fizesse hoje a rotavírus e amanhã eu precisasse fazer uma tríplice viral? Poderia fazer também. Eu estou dando só um exemplo bem grotesco para vocês entenderem, tá, pessoal? Por quê? Porque ela é uma vacina atenuada que não precisa de intervalo para outras vacinas, tá? Até aqui, gente, entendido? Me dei um joinha aí que eu vou passar para as vacinas não vivas, tá? Depois eu vou abrir o chat para vocês colocarem dúvidas, tá bom? E também para a gente fazer exercício, tá, pessoal? Porque a gente vai praticar
hoje. Então, tô vendo um monte de joinha aí. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu, fechei aqui sem querer. Então, ok. Então, vamos passar agora para as vacinas inativas ou as vacinas não vivas, tá, pessoal? Então, gente, as vacinas não vivas, elas são vacinas que são feitas com micro-organismos mortos, tá? Ou fragmentados, ou apenas partes de micro-organismos purificados, como, por exemplo, as proteínas ou polissacarídeos. Então, gente, as vacinas inativas ou vacinas não vivas, tá? Ela vai ser inativada de alguma forma ali no laboratório, vai ser só um fragmento, como por exemplo a vacina da gripe, né? São fragmentos do vírus. Então, a gente tem algumas particularidades, mas as vacinas inativas, elas são vacinas, vamos dizer assim, mais tranquilas para trabalhar no sentido de intervalos, no sentido para trabalhar na questão de indicações, né, e contraindicações. Então, assim, vocês vão ver que elas são vacinas que, às vezes, a gente vai precisar de mais doses para conseguir fazer aquela resposta imune ali mais robusta, tá? Então, elas não se multiplicam no organismo como, tá? Como a vacina viva atenuada. Então, por isso, elas vão precisar de mais de uma dose, na maioria das vezes, e reforços periódicos para manter a imunidade ativa. Então, vou dar um exemplo aqui da rede particular. Tá? Do SUS, a gente tem, como exemplo, a vacina antitetânica. Na rede particular, a gente tem algumas vacinas, a gente vai precisar de intervalo. Por quê? Por exemplo, a vacina ACWY, a gente faz o esquema de ACWY na criança e depois a gente vem trabalhando com reforços ali, né, de 5 em 5 anos até os 19, né, 19 anos, 11 meses, 29 dias, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de redução de resposta imunológica. Então, por isso que a gente vai entregar esse reforço para o sistema imune fazer isso daqui, tá? Então, é exatamente por isso, porque elas não se multiplicam no organismo. E aí, elas funcionam de que forma? Com a ajuda do adjuvante, né? Então, a gente tem um adjuvante ali que vai fazer que o nosso organismo entenda que ele precisa gerar uma resposta imunológica, tá? Então, essas vacinas, pessoal, elas não interferem entre si, nem com as vivas. Então, se você fizer uma vacina inativa hoje, amanhã você pode fazer uma vacina atenuada. Se você fizer uma vacina inativa hoje, amanhã você pode fazer uma vacina inativa, tá? Então, elas não interferem entre si nessa questão de intervalo. Então, elas podem ser aplicadas no mesmo dia ou com qualquer intervalo de tempo para outras vacinas, obviamente, desde que elas não sejam da mesma família. Quando eu falo da mesma família, gente, eu tô falando, por exemplo, pneumo 10. Aí a gente tem pneumo 13. Aí a gente tem pneumo 15. Aí a gente tem pneumo 20. Obviamente que aqui a gente vai precisar de um intervalo, né? A gente tem meningo C. Aí a gente tem a meningo ACWY. Ó, são da mesma família. Ah, mas e a meningo B? Gente, a meningo B não é da mesma família, porque não tem proteção da meningo B nem na C, nem na ACWY, tá? Então, são esses detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então, seguindo aqui para as vacinas inativas, o que as vacinas inativas elas fazem? Elas ensinam o corpo sem causar a infecção, tá? Então, elas precisam, por isso que elas precisam de repetições para que o aprendizado ele se consolide. É tipo eu falando na cabeça de vocês, eu falo uma vez, eu falo duas, eu falo três, e assim a gente vai consolidando cada dia mais o nosso aprendizado. Assim funciona o nosso sistema imune, tá bom, gente? Então, um resumo aqui dessa parte para vocês. Seguinte, vacinas vivas. E aqui vocês já sabem que são as vacinas vivas atenuadas. Elas replicam, elas geram imunidade forte e duradoura, mas exigem a atenção dos intervalos, tá? Outra coisa, vacinas inativas são vacinas, aqui faltou um S, tá, gente? São vacinas seguras e estáveis, porém
podem necessitar de mais doses ou reforços, porque a gente já sabe, né, que é para quê? Para efetivar de fato essa resposta imunológica, tá? Então, o tipo de vacina vai determinar o intervalo vacinal e a estratégia de aplicação. E aí, gente, eu fiz um resumo para vocês, e esse resumo, ele tá em outra parte, que eu fiz um quadro bem legal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, antes da gente começar a praticar. Peraí. Eu fiz um quadro, gente, que é o seguinte. A gente fala aqui o porquê e quais são esses intervalos. Então, a gente vai ver logo depois a gente praticar, tá bom? Abre aí para mim o chat só um pouquinho. Até aqui, gente, tudo ok? Deu para entender certinho? Me deem ok aí, eu só tomo uma aguinha. Muito fácil, né, gente? Se a gente for pensar por esse lado, muito fácil, principalmente quando chega um cartão em atraso. Vocês concordam comigo? Então, chegou o cartão em atraso, fica muito fácil de resolver. Então, a gente sabe sobre esses intervalos e a gente sabe sobre essas particularidades, tá bom? Então, acabei de tirar uma dúvida com esse início de aula aí, ó, Stephanie. Arrasou, Stephanie. Então, é isso. Então, gente, vamos dar seguimento à nossa aulinha. É o seguinte, vamos então praticar? Bora praticar? Vocês animam a praticar? Bora? Essa aula tá sensacional. Obrigada, Ju. Então, espero que vocês estejam animados para praticar, tá, gente? Então, é o seguinte, eu vou começar aqui, vou mostrar para vocês como que vai funcionar, tá? Eu vou precisar do chat aberto para praticar, tá, Fran? Por quê? Porque vocês, na verdade, que vão responder junto comigo, tá bom? Então, seguinte, nós vamos praticar, e aí daqui a pouco eu vou contar para vocês sobre o nosso novo produto, tá? Na verdade, não é produto, é um método, não vou nem chamar de curso, porque não é um curso, é um método de ensino muito bacana para a gente finalizar o ano, e assim, né, com valor de Black. E aí, eu vou praticar com vocês essa primeira aqui, e depois tem um monte para a gente praticar juntos, e aí eu vou apresentar para vocês, então, e depois eu vou finalizar a aula, tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa vacina aqui é a vacina hexacelular, tá? Hexavalente acelular. Essa vacina é uma vacina, pessoal, que a gente tem na rede particular e a gente tem também em situações especiais na rede pública, né? Do CRI, né? Através do CRI. Então, vamos lá. Respondam para mim. Essa vacina, ela é uma vacina viral ou uma vacina bacteriana? Vamos classificar aqui. Bacteriana, né, Manu? Vamos lá, então. Bacteriana. Ok. Essa vacina é uma vacina inativa ou uma vacina atenuada, pessoal? Inativa. Gostando de ver, hein, gente? Agora me respondam outra coisa. Essa vacina, ela pode ser feita com outras vacinas no mesmo dia? Com certeza. Vou colocar só um certo, tá, gente? E outra coisa, essa vacina precisa de intervalo para outras vacinas? Não, por quê? Porque ela é uma vacina inativa, então ela não precisa de intervalo. Obviamente que aqui a gente está falando da extracelular, e aí a gente não pode fazer no mesmo dia que vacinas da mesma família. Quais são, Heloísa? Então, as vacinas da mesma família aí que a gente tem, que faz parte aqui, né, do mesmo conjuntinho aqui da extracelular. Ó, então a gente tem DTP, a gente tem a penta de células inteiras. Ó, gente, toda vez que eu escrever penta e colocar um Wzinho, significa que é penta de células inteiras, tá? Essa penta de células inteiras a gente só tem no SUS. E a penta acelular, vocês já sabem que é a penta que tem na rede particular e elas não são iguais, tá bom? Então, penta, DTP, a DTPA, né, também aqui da mesma família, DTPA mais VIP, né, que a gente tem também na rede particular. Então, gente,
A gente tem tetraviral, tá? A tetra aqui, a gente não. A tetrabacteriana, que seria a DTP, tá? Aí a gente tem a Hexaxin, né? Que é de outro laboratório, que é uma vacina igual. Obviamente, a gente não vai fazer no mesmo dia. Tem a hepatite B, até que enfim, né, Carla? Carla, minha aluna da pós. Hepatite B, tá, pessoal? Aí eu vi o pessoal citando hemófilos, né? Aí hemófilos a gente só vai ter no CRI, a VIP também, a gente tem aqui no meio. Então, assim, gente, a a gente chama de tetra bacteriana, tá, gente? A DTP. Não, ela é tríplice bacteriana, verdade, Osalina? Eu que viajei aqui na maionese. Tetra não tem mais. A tetra era antigamente, né, que tinha a tetravalente. Agora é só tetraviral. Então, fechamos aqui. Então, gente, nós vamos fazer esse exercício com algumas vacinas, tá? A gente vai fazer juntos aqui. E eu trouxe algumas vacinas da rede particular e também trouxe algumas vacinas da rede pública, tá? Mas antes da gente fazer esse exercício e eu terminar aqui, que tem mais outros assuntos para mostrar para vocês, eu vou apresentar, então, para vocês como que vai funcionar a nossa Black Imuno, tá? Então, o que vocês acham que são? O que vocês acham assim, é esse novo programa, né? Esse novo método. Quem é aluno não pode contar, hein? Então, gente, o que você vai levar se você entrar hoje no meu novo método de ensino? Na verdade, gente, esse método se chama Método Técnica Pro, que a gente vai chamar, curiosamente, de MTP, tá? Então, esse é um treinamento técnico de elite em imunização. E-book do particular vai ser só depois, viu, Ju? Eu tô indo na conferência, gente, mas ele tá ficando lindo demais. Enfim, tô ansiosa, gente, porque eu preciso desse e-book na minha mesa, tá? Então, gente, o Método Técnica Pro é o seguinte, é um programa, tá, prático e acelerado que transforma a aplicação de vacinas em um ato preciso, seguro e confiante, unindo técnica mais mentalidade profissional. Então, qual que é o nosso foco? Vias de administração de vacinas, escolhas de agulhas, uso de dispositivos, redução de dor, nossa postura profissional, ética, tá? Eu vi gente no chat aqui me pedindo, Laís, ensina técnica Z, Laís, não sei o que, não sei o que. Isso tudo, né, dessa parte prática, nós vamos ter dentro do nosso método, tá? Então, em semanas, você vai dominar técnica, reduzir erros e ganhar segurança e elevar o seu padrão como vacinador. E por que isso, gente? É sempre um caos quando eu falo lá no Instagram sobre a escolha correta das agulhas. É sempre um caos quando a gente fala que o vacinador tem que conhecer a anatomia. Isso tudo a gente vai ver no nosso programa prático e acelerado. E aí, gente, o que acontece? Como que vai funcionar? Nós teremos 4 encontros ao vivo e online, tá, gente? Então, vão ser essas aulas, esse método vai ser todo ao vivo e online. Nós vamos praticar. Vai ter prática nesse método, tá? Então, o povo pedindo luva, né? Então, gente, esse método, ele não é um método para aprender calendário vacinal. Por quê? Calendário vacinal PNI, calendário vacinal da parte particular, nós vamos ter aí o curso, o Imuno Expert, tá? Porém, gente, aqui nós vamos entender a nossa prática mesmo, sabe? A nossa técnica, porque tá muito ruim. Então, isso daqui, a gente, obviamente, né, a gente vai aprofundar muito nisso, e aí nós vamos ter 4 encontros ao vivo e online. Qual que vai ser o nosso calendário de aula, gente? Então, nós vamos ter aula dia 3/12, nós vamos ter aula dia 4/12, nós vamos ter aula dia 10/12 e nós vamos ter aula dia 17/12, tá? Esse método, gente, é um método que foi criado porque eu tenho recebido muitas dúvidas dessa parte técnica e assim, eu falei, não, essa parte técnica eu tenho que ensinar ao vivo, porque eu preciso pegar na mão, eu preciso desenhar no quadro e a gente precisa trabalhar juntos. Por quê? Erro de imunização, né, Dayana, aumenta muito e principalmente quando, gente, tem acontecido erros básicos de imunização
de vias de administração, sabe? Então, esse método, gente, é para todos que atuam com vacina ou que querem atuar, não precisa ser formado em faculdades, pode ser estudantes, tá? Enfim, então na aula 1 a gente vai ver sobre o preparo seguro e a aplicação sem erros. Então, a gente vai entender sobre toda essa parte aí de preparo seguro, tá? Na aula 2, a gente vai falar sobre domínio das vias de administração. Então, todas as vias de administração, e vocês estão vendo aí. Nossa, endovenosa também? Endovenosa também, tá? Porque imunizante também tem endovenoso. Óbvio, né, gente, que não são as vacinas, são imunizantes, que aí a gente vai ter a parte lá que depois eu vou falar na aula. Nós vamos ter o controle de dor e conforto do paciente. Eu vou mostrar tudo que eu uso na minha sala de vacinas, tá, gente? Tudo. Os meus dispositivos de dor que vocês tanto me perguntam no Instagram. Vou mostrar para vocês onde que eu comprei, vou mostrar tudo para vocês, tá? Então vai ser bem bacana. A aula, Adriana, é às 19 horas, mas ela fica gravada. Então, por exemplo, eu não posso assistir a aula ao vivo. Vai ficar gravada, vai para a plataforma, tá bom? Seguinte, a gente vai ter depois uma aula 3, né? Então, eu já falei que é o controle de dor, e depois a gente vai ter uma técnica avançada e padronização profissional. Então, esse é o nosso calendário de aulas ao vivo e online. E quais são os bônus para quem adquirir hoje? Nós vamos ter, gente, um grupo exclusivo no WhatsApp, tá? Comigo. Esse grupo, como que ele vai funcionar? Deixa eu já explicar para vocês. Ele vai ser aberto 2 vezes por semana, toda terça e toda quinta, tá? E aí, o que que acontece? Esse grupo, ele vai ficar aberto nesses 2 dias e ele vai começar a funcionar no início das nossas aulas. E aí, vai ser 1 mês comigo. Então, por exemplo, a Cleane colocou uma dúvida lá. Larissa, me tive uma dúvida. Uma criança com 7 anos de idade, apenas 2 doses de penta, completa esquema com DT? Ela vai esperar a minha resposta. Não vai ser um aluno ajudando o outro, contando experiência, não, tá? Você vai deixar a sua dúvida e depois eu vou entrar e vou responder todas as dúvidas. Então, não é para mandar foto de cartão de vacina, não é para colocar a dúvida que depois eu vou responder vocês. Então, esse grupo vai ser um grupo exclusivo para essa primeira turma do nosso método, tá? Também vou dar acesso à gravação dos Imunotalks até outubro de 2025. Então, todos os encontros que aconteceram este ano. Também vou entregar para vocês 1 ano de acesso à gravação de todas as aulas, tá bom? E todos os materiais para uso no dia a dia, todos os materiais em PDF. E nós teremos, então, Carla, mais uma aula bônus, tá? Então, além de todas essas aulas que eu falei para vocês, no dia 25, que é final do mês agora, a gente já vai começar com tudo as nossas aulas, tá? Então, a gente vai começar com uma aula bônus com os fundamentos da técnica profissional. E aí, eu vou entregar para vocês uma revisão de calendário nessa aula. Vai ser uma aula ao vivo e online também. Então, eu vou entregar para vocês uma revisão de calendário vacinal, tanto SUS quanto rede particular, tá, gente? Então, nós teremos no total 5 aulas. Sobre os materiais em PDF, gente, deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa, que ainda tem mais, tá? Opa, deixa eu só mostrar para vocês como que vai funcionar. Aqui, por exemplo, é um material de uma aula nossa, que vocês vão receber sempre uma aula antes, tá? Então, seguinte, aqui nós vamos receber um kit de precisão técnica. Então, por exemplo, vocês vão receber um material, não vou mostrar todo o material aqui, tá? Mas, nesse material, a gente vai ter checklist, a gente vai ter o que a gente vai preparar para a aula, o que a gente precisa para a aula, a gente vai ter checklists para não errar, tá? Então, já está disponível para começar os estudos, inclusive, para quem adquirir hoje. Então, assim, a gente vai receber todo esse material e depois a gente vai fazer uma autoavaliação. Então, toda aula a gente vai ter isso, tá? Então, faz essa avaliação e sempre identificar onde que é que a gente precisa melhorar. Então, esse material vai estar disponível para vocês a cada aula, a gente vai ter um material, tá? Então, assim que funciona. E ainda tem mais, tá, pessoal? Seguinte, sobre agora os nossos bônus. Para os 50 primeiros que participarem, que adquirirem, nós vamos ter, eu vou entregar de presente o webinário de profilaxia antirrábica, tá? Então, só para os 50 primeiros. Para os 10 primeiros, nós vamos ter, além
do webinário de profilaxia antirrábica, o Planner 2026 em PDF. Gente, minha caneta caiu, peraí. Nós vamos ter o Planner 2026 em PDF. Para os 5 primeiros, além do webinário, além do Planner, vai ganhar a nossa caneca de edição especial, tá? Então, se você estiver entre os 5 primeiros, você vai receber essa caneca aí na sua casa, que é a nossa caneca do Método Técnica Pro. Ser vacinadora, dominar a técnica e cuidar com o coração. Olha que linda, gente. Eu já separei a minha, tá? E o primeiro inscrito, quem se inscrever primeiro, além de tudo que eu falei, ainda vai levar esse copo quente aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha esse copão mais lindo, adoro. Ó, o certificado, gente, vai ter certificado de proficiência, sim, tá? De 40 horas. E o link a gente vai soltar nos grupos ou a gente vai soltar aqui já na aula? Franco, como é que vai ser? Porque eu ainda tenho que terminar essa aula, hein? Esse caneca e copo quente, nós vamos soltar aqui na aula primeiro, só para quem está participando, né? Beleza, então. E aí, gente, se eu não for rápido, tá? E se eu não for rápido, no encerramento da Black Imune, eu ainda vou sortear para todos os alunos da Black. Vou sortear banner, caneca e copo quente, tá? Vou sortear para quem fizer a inscrição. Então, você ainda tem a chance de ganhar no sorteio. Então, quanto que isso tudo custaria? Então, gente, o acompanhamento 30 dias no grupo, mais 5 aulas ao vivo e online, mais gravação de 1 ano, mais Imunotalks. E, assim, um negócio de doido, tá? Então, prestem atenção que agora eu vou falar desse valor de Black. Então, quanto custaria? Custaria facilmente 997, mas não é. Custaria facilmente 697, mas não é. A gente falou do Imunotalks aqui, apareceu o Imunotalks aqui, ou aparece depois, Fran? Não, vai aparecer ainda. Nossa, tem mais surpresa. Quanto vai custar? Custaria facilmente 497. Não vai ser 497, meu povo. Então, seguinte, pera que ainda tem mais, tá? Olha só. Pera que ainda tem mais, que nem eu tô acreditando nessa loucura. Se você entrar hoje, esse daqui é só para quem entrar hoje, tá, gente? Você vai ganhar o Imunotalks. O que é o Imunotalks? Um encontro mensal ao vivo e online comigo. Então, o Imunotalks é por 6 meses e o Imunotalks hoje está no valor de R$ 497. Então, se você entrar hoje, inclusive, a gente tem aula do Imunotalks já dia 20, né? Se eu não me engano, é dia 20 mesmo. Então, a gente vai ter um tema super bacana, tá? Então, é isso, tá, pessoal? E aí, somente na Black Imune, gente, tá inacreditável. 397 ou 12 de R$ 40,82. Outro desse eu não vou fazer, tá? Então, assim, corre, porque deu a louca. Então, nós teremos todos esses encontros, tá, gente? E a gente vai aí arrebentar nessa primeira turma desse método. Lembrando, gente, ó, a Paula querendo o link. Peraí que a gente vai mandar o link. Lembrando, rapidinho, antes de eu mandar o link, que a gente vai ter aula prática, tá? Então, vocês preparam o toicinho de porco, prepara aí uns negócios que depois eu vou passar a lista tudo certinho, porque nós vamos praticar. Então, praticar a técnica intradérmica, BCG e vacina antirrábica. Nós vamos praticar intramuscular, nós vamos entender a anatomia, tá, gente? Então, assim que funciona. Então, 397 à vista ou em até 12 vezes de R$ 40,82 no cartão de crédito, tá, gente? Então, é isso. Deu a louca no Estrabon, né, Exalina? Então, gente, bora transformar a sua prática vacinal junto comigo? Então é isso, ó. Essa técnica serve tanto para o SUS quanto para a rede particular e para quem quer trabalhar de verdade, com ética, com profissionalismo e com excelência. Então, vamos soltar o link aí para o pessoal. Solta o link tá no chat, tá, gente? Se inscreva, sejam bem-vindos ao meu novo método. E assim, eu espero vocês, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser bacana demais com essas aulas ao vivo e online aí. Fechou, pessoal? Então, é isso. Então, a gente vai continuar agora. Eu vou dar um tempinho aqui para quem está fazendo a inscrição,
tá? Pra gente continuar. Ah, gente, outra coisa. Essa gravação vai ficar para quem adquirir, tá? E esse material de hoje também eu vou disponibilizar para quem entrar para o nosso... A Fran nem tá sabendo. Para o nosso método, tá? Então, eu vou disponibilizar tanto o material da aula de hoje, quanto a gravação de hoje, tá bom? Liberadíssimo, tá, gente? Tá no direct aí para vocês. Bora, 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 pra gente continuar a nossa aula, tá? Fechou? Pode continuar por aqui? Ou dar mais um minutinho? Vamos que vamos? E aqui, gente, é aula sem enrolação, tá? A gente não fica com enrolação. Aqui a aula é assim, ó, sem muito blá, blá, blá. É prática vacinal, é papum, tá? E aí é isso. Espero vocês, então, no nosso método Pro. Então é o seguinte, gente, vamos continuar aqui com a nossa aula. Ó, aqui nós temos, agora vai ter que abrir o chat de novo, tá? Que eu preciso deles no chat. E vamos que vamos. Quem aí já se inscreveu e me contem aí. Vamos lá, gente. Quem sabe qual vacina é essa aqui? Tá escrito, né? Então, essa vacina é a vacina herpes zoster. Eu vou colocar só um H e um Z aqui, tá, gente? Então, essa daqui é a vacina herpes zoster. É uma vacina que a gente só tem também na rede particular, tá? Libera o chat aí, por favor, Fran. Então, a gente só tem na rede particular. Essa vacina, pessoal, é uma vacina que ela não é igual. Não tô conseguindo abrir o link para inscrição, não tô conseguindo abrir o link, não tô conseguindo abrir o link. Travou, agora que voltou. E aí, Fran? Manda de novo o link aí. Eu também não consigo. O que que tá dando no link aí? Manda no grupo. Tem copiando. Peraí, gente. Manda no grupo lá para eles também, Fran. Caos instaurado. Boa noite, Aureliane, tudo bem? E o bom é que eu fiquei sem saber por quê. O que que acontece? Ei, Carla, sua sumida. O que acontece? Eu tô aqui, né? Vocês não estão falando comigo. Eu achei assim, uai, gente, o povo não tá falando comigo mais, não, por quê? Enfim, gente, ó, sério, essa Black tá diferente das iguais, tá? Nada de amontoado de curso, não. É tudo no papo, um ao vivo online. Vamos lá, então. Ó, eu acho que a Fran vai mandar no grupo aí. Vai mandar, Fran? Deixa eu ver aqui com ela. É enviado, gente. Pronto, fechou. Então, fechou. Vamos lá. Então, foquem aqui que agora eu vou perguntar para vocês, tá? Sobre isso daqui. Vacina herpes zoster é uma vacina inativa ou uma vacina atenuada, pessoal? Grupo fechado, ô Paula. Só a gente que manda mensagem, tá bom? Inativa, tá, gente? Não é atenuada. Por quê? Já teve uma vacina herpes zoster que era atenuada, mas essa aqui é inativa. A que era atenuada, gente, ela foi descontinuada, não tem mais, tá bom? Então, essa herpes zoster aqui é uma vacina inativa. Essa vacina, gente, é bacteriana ou viral? Vacina bacteriana ou viral? E aí? Viral, né, Josi? Vacina viral inativa. Gente, essa vacina precisa de intervalo para outras vacinas? Não precisa, tá? E ela pode ser feita também com outras vacinas. Beleza? Fechou? Seguinte, vacina BCG. E aí, gente, vacina BCG, vacina atenuada ou bacteriana? Já até falei, né, gente? Bacteriana atenuada. Essa vacina, gente, ela precisa de intervalo para outras vacinas? Não precisa. Então, eu vou colocar, vou colocar um não aqui, tá? De não precisa de intervalos, não precisa. Ela pode ser feita com outras vacinas no mesmo dia, pessoal? Pode ser feita com outras vacinas no mesmo dia. E por quê, gente? Por quê?
Por quê? Porque ela é intradérmica, tá? Cláudia, Flávia, quer dizer, sobre a herpes zoster poder ser feita com a pneumo 23, é o seguinte, a gente tem na rede particular algumas orientações, por exemplo, a vacina meningo B, né? Não pode ser feita com a pneumo 20, não é que não pode ser feita. Tem a orientação de evitar fazer com a pneumo 20 e também com penta, com hexa. Por quê? Porque tem um risco de uma febre alta. Mas não é proibido, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nas orientações, porque é diferente de contraindicação, de ser contraindicado para fazer no mesmo dia. Entendido? Porque são vacinas inativas, tá bom? Sobre saber quem fez as primeiras inscrições, gente, no dia 25, na nossa primeira aula, a gente vai mostrar toda a lista, tá? A lista com os horários, fazer o primeiro sorteio, tudo certinho, tá bom? Por quê? Porque a gente vai fazer a inscrição até lá e qualquer coisa a gente faz uma live com 7 dias também, acho que dá para fazer, porque como é Black Moon, tá? Mas de qualquer forma a gente passa todos os horários, tá? A gente faz um apanhado com todos os horários, tá bom, pessoal? Fechou? Gente, que vacina que é essa daqui? Que vacina que é essa daqui? Rotavírus, tá? Então, gente, essa daqui é a vacina rotavírus da rede particular, tá? E aí, essa daqui, como eu disse para vocês, é a vacina Penta, que ela previne contra 5 tipos de rotaviroses, tá? Essa vacina aqui, gente, ela é uma vacina que ela é inativa ou ela é atenuada? Atenuada, né? O nome já fala, né, gente? Ela é viral ou bacteriana? Viral, né? Rotavírus, né? E aí, gente, essa daqui é uma vacina viral atenuada. Ela pode ser feita com outras vacinas no mesmo dia? E por quê? Pode, tá? Porque ela é uma vacina via oral. Beleza, gente? Fechou. Essa daqui, pessoal, é a vacina meningo B, também da rede particular, tá? Essa vacina é uma vacina inativa ou uma vacina atenuada, pessoal? Inativa, tá? Bacteriana ou viral? Bacteriana. Essa vacina pode ser feita com outras vacinas no mesmo dia? Pode. E aí, Flávia, aquela questão que eu te falei, tá? A gente tem a orientação de evitar ser feita com a pneumo 20, evitar ser feita com as vacinas que contêm pertussis, porque pode aumentar o risco de febre alta. Porém, por exemplo, aqui na minha sala de vacinas, pessoal, eu atendo, até falei isso no grupo dos alunos hoje da pós, se eu não me engano. O que acontece? Aí ela fiz uma meningo B junto com a pentavalente, a garotinha teve convulsão. Provavelmente devido à febre alta, tá? Então, o que acontece, Flávia? Aqui a gente fala sobre como que acontece, sobre orientação. Eu faço porque eu faço divisa com várias cidades. Então, quando uma mãe vem vacinar o seu filho, às vezes ela quer aproveitar. Eu faço, mas eu oriento muito bem a vigiar essa febre alta para evitar isso daí. Eu falo muito sobre esse risco de convulsão febril. Então, assim, não é proibido fazer, mas a gente tem que ter esse cuidado com essas orientações para que a gente possa aí, né, entregar de fato uma conscientização desses pais para estar vigiando e tudo mais, porque senão vai aumentar a temperatura demais e pode dar convulsão. Tércio, a temática não está voltada para a rede particular, acho que você chegou atrasada, hein? A temática está voltada para vacinas inativas, intervalos vacinais e vacinas atenuadas. Estou achando que você perdeu o início da aula e está aqui conversando errado, hein? Vamos seguir então, gente, vamos seguir praticando. Seguinte, gente, vacina tríplice viral. Vacina tríplice viral, gente, essa daqui é uma vacina tríplice viral também da rede particular, tá? E aí, o que acontece? Essa vacina é uma vacina atenuada
Ah, Deise já respondeu. Atenuada, tá? Vacina atenuada. E ela é viral, gente? Viral, olha lá, ó, já me responderam. Agora me falem aí. Tríplice, vou colocar só um TV, tá, gente? De tríplice viral. Essa vacina, pessoal, eu posso fazer com outras vacinas no mesmo dia? Posso. Com exceção, aí entra o depende, né? Eu vou colocar o asterisco. Com exceção da vacina febre amarela em menores de 2 anos de idade, tá? Então, gente, o que que acontece? Aqui, a gente tem que tomar o cuidado também, porque a gente tem que dar esse intervalo, né, quando a gente não faz no mesmo dia, e a gente tem essa exceção aqui. Essa exceção, ela pode ser quebrada? O que que acontece se eu fizer em menor de 2 anos? Por que que a gente não faz em menor de 2 anos no mesmo dia? Porque a gente tem um risco de diminuição de resposta imunológica, tá? Então, por causa desse risco aí, né, dessa diminuição, a gente não faz para a gente entregar essa proteção completa. Porém, em caso, né, Deise, de risco aí epidemiológico, de uma urgência epidemiológica, aí sim a gente pode quebrar essa regra, tá? Então, a gente não faz a nossa rotina, mas se precisar, devido ao risco epidemiológico, aí sim a gente faz, tá bom? Próxima vacina aqui é da rede particular, mas agora é da rede pública também, hein? Vamos lá. A Brisvo, gente, vacina contra VSR, né? Vírus sincicial respiratório, VSR. E aí, gente, vacina inativa, vacina atenuada, vacina viral, vacina bacteriana, vacina inativa. Quem estava na live sabe isso daqui, ó. Vacina inativa, viral, tá, pessoal? Então, o nome já fala, né? Vírus sincicial respiratório. Então, vacina inativa viral, tá? Posso fazer com outras vacinas, pessoal, no mesmo dia? Sim, vacina inativa, então eu posso fazer com outras vacinas. Preciso de intervalo para outras vacinas? Não precisa, tá, gente? Então, vacina do vírus sincicial respiratório. A vacina febre amarela, gente. Vacina febre amarela. Vacina atenuada. Que mais? Viral, bacteriana, viral, tá? Ela pode ser feita no mesmo dia que outras vacinas? Depende, né? E aí, a gente Chayane. Tá, vírus sincicial respiratório. Tem que treinar, né, Chayane? Ó, então, gente, o que que acontece? Depende, porque a gente já viu que em menores de 2 anos a gente não vai fazer com tríplice com, e tríplice viral, tá? E já já vou chegar nessa parte. Vacina antirrábica, gente. E aí? Vacina antirrábica. Eu adoro, adoro. Vacina viral inativa. Agora me respondam aqui, quando a gente está fazendo protocolo antirrábico, a gente pode fazer com outras vacinas no mesmo dia? Com certeza. A vacina antirrábica tem contraindicação, pessoal? Não tem. Por que que não tem? Porque o risco da raiva é muito maior, tá? Então, se a gente precisar fazer em gestante, em bebê recém-nascido, pode fazer, tá, gente? Então, vacina antirrábica também não precisa de intervalo e pode ser feito com outras vacinas. E aqui, gente, falta só duas para a gente finalizar essa parte, depois tem mais um restinho, tá? Vacina da dengue, gente, e aí? Classifiquem para mim. Não tem, Carla, na rede privada, tá? Vacina viral atenuada. Posso fazer com outras vacinas no mesmo dia, pessoal? Pode, graças a Deus, né? Vocês estão sabendo, porque tem gente que até hoje acha que não pode, mas já temos nota técnica, tá? A gente pode sim fazer no mesmo dia, porém, quando a gente não faz no mesmo dia que outras vacinas virais atenuadas, a gente vai precisar daquele intervalo de 30 dias, tá? Mas fora isso, a gente pode fazer tranquilamente, tá bom?
E a vacina tetraviral é uma vacina, o nome já fala, né? Viral atenuada, tá? Então, gente, a vacina tetraviral, ela é uma vacina que tem proteção contra sarampo, rubéola, cachumba e varicela, tá? Então, por ela ter proteção contra sarampo, rubéola e cachumba, ela também tem aquela exceção de fazer em menores de 2 anos com febre amarela. Então, a gente não faz em menores de 2 anos com febre amarela, tá, pessoal? Então, aqui é dessa forma também. Aqui também está em falta, tá, gente? A tetra. A tetra no particular, não sei se no município tem. Então, vamos lá, gente. Febre amarela mais tríplice viral, a gente não faz em menores de 2 anos. Maiores de 2 anos, podemos fazer tranquilamente, tá bom? Vacina febre amarela, mais vacina, então colocar aqui febre amarela, mais a vacina tetraviral, a gente também não faz em menores de 2 anos, tá, gente? Ok? Beleza? Seguinte. Então, gente, só agora para vocês entenderem esses intervalos oficiais, então, do Ministério da Saúde, que servem também, né, para o nosso calendário da rede particular. Então, é o seguinte, gente, vacinas vivas atenuadas entre si, não simultânea, ou seja, quando a gente não faz no mesmo dia, nós vamos precisar de um intervalo recomendado de 4 semanas ou mais. Por quê? Para evitar a interferência entre resposta imune mediada por vírus vivo, né? E aqui a gente sabe que entra as virais, porque a bacteriana, que é a BCG, a gente já sabe. Vacina viva mais vacina inativada. Precisa de algum intervalo? Não precisa de nenhum intervalo. Por quê? As vacinas inativas não interferem na resposta imunológica da vacina viva. Então, a gente viu no início da aula, né? Como que são as vacinas vivas e como que são as vacinas não vivas. Então, a gente já sabe que as vacinas não vivas, que são as vacinas inativas, elas não vão interferir em nada na resposta imune de outras vacinas. Então, podem ser feitas no mesmo dia, não precisam de intervalo. E vacinas inativas entre si também não precisa de nenhum intervalo, porque elas têm respostas independentes. Então, eu posso fazer vacina inativa com outras vacinas inativas no mesmo dia tranquilamente. Não tem aquele negócio, Laís, quantas vacinas no máximo eu posso fazer no mesmo dia? Pode fazer o máximo que você conseguir fazer, tá? Por quê? Se você tem, obviamente, se você tiver local para fazer, tá? Se você tiver músculo suficiente, né, para fazer, você pode fazer quantas vacinas der para fazer no mesmo dia em caso de atraso vacinal. E agora vai entrar uma outra situação, tá, gente? Que é a vacina viva após imunoglobulina ou soro. Vocês sabiam? Desculpa, gente, tomando água com gás. Vocês sabiam que vacina viva, né? Vacina viva atenuada. Depois do paciente tomar imunoglobulina ou soro, a gente precisa de intervalo, porque a imunoglobulina ela pode neutralizar o antígeno. E não é só 3 meses, tá? Vai depender do que foi feito no paciente. Então, pode ser intervalo de 3 a 11 meses, vai depender do que foi feito, né? Dependendo da dose ali, do que ele tomou, para a gente poder fazer, então, uma vacina viva atenuada nesse paciente. Então, isso faz parte da triagem, isso faz parte de nós, vacinadores, entendermos o contexto e fazermos toda uma triagem, uma anamnese, um acolhimento desse paciente. Então, quem sabia disso aqui, gente? Quem sabia? Tá no concurso de Osasco. Porque, ó, eu não sabia. Gente, e falar que não sabia não é vergonha nenhuma. Vacina é um mundo de informação, tá? Então, assim, quando eu pergunto quem não sabia, porque até muito tempo eu também não sabia. Então, até hoje eu descubro coisas novas na imunização. Então, não é vergonha nenhuma, mas agora vocês já sabem. Então,
a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E aí vocês vão me perguntar onde está essa informação. Então, essa informação está no nosso manual de normas e procedimentos, tá, gente? E aqui tem especificando quais são os imunobiológicos, tá? Então, por exemplo, imunoglobulina humana, a gente tem a imunoglobulina antitetânica, anti-hepatite B, antirrábica, antivaricela. Ó, para vocês verem, aqui, ó, a imunoglobulina de antirrábica, a gente precisa de intervalo de 4 meses para poder fazer uma vacina viva no paciente. E eu estou falando de vacina viva, não estou falando de vacina inativa, tá, gente? Por quê? Em alguns protocolos, a gente tem que fazer a imunoglobulina ou o soro junto com a vacina, obviamente em locais diferentes, né? Mas o protocolo antirrábico mesmo, às vezes a gente tem que fazer o soro ou a imunoglobulina e a vacina. Então, a gente faz a vacina num braço e faz, né, a imunoglobulina em outros locais, em outros grupos musculares, e aí a gente consegue administrar tudo, mas a gente está falando de vacina inativa, tá? Então, gente, ó, aqui está contido, tá? O que a gente precisa de quantos meses a gente precisa, tá? Então, tá, pega aqui esse quadro, printa, tem no manual de normas e procedimentos também, tá bom? Seguinte, gente, situações especiais, e a gente entra nas situações especiais de CRI, tá? E também os seus intervalos especiais. Então, a gente falou aqui de um apanhado geral sobre os intervalos, né, que são da nossa rotina, mas alguém falou aqui, na hora que vocês estavam se apresentando, que é do CRI. Então, gente, vamos prestar atenção aqui em detalhes. Seguinte, em situações especiais, qual que é uma situação especial, pessoal? Em imunodeprimidos, tá? Então, em imunodeprimidos, vacinas são seguras. As vacinas vivas vai depender de avaliação individual. Então, gente, vacina viva atenuada e imunodepressão sempre precisa ser avaliado caso a caso, e às vezes essa vacina ela vai ser adiada, tá? Às vezes ela vai precisar de um intervalo após o paciente sair dessa imunodepressão, e às vezes ela vai ser contraindicada. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Intervalos podem ser adaptados conforme a imunossupressão, tá? Então, uma quimioterapia, um transplante, então isso também vai ser aí definido, né, individualmente. Após transplante de células troncos hematopoéticas, nós vamos reiniciar o esquema vacinal completo após 6 a 12 meses. Isso também vai depender da avaliação do médico ali que está cuidando daquele paciente, para ele liberar para poder fazer. E aí, gente, a única situação que a gente reinicia esquema é nessa situação de transplantados de células hematopoéticas, tá? De células tronco-hematopoéticas. Então, fora disso, nós não reiniciamos esquema nenhum. A gente sempre vai dar o quê? Continuidade. Não existe isso de reiniciar esquema. Então, por exemplo, chega para você um paciente que tomou uma dose de antitetânica há 15 anos atrás, mas ele tem um registro de uma dose. Você vai reiniciar esquema? Não, você vai dar continuidade. Então, você vai fazer mais 2 doses e atrasar um reforço para 10 anos. Então, a gente não reinicia esquema. A gente vai fazer o quê? A gente vai reiniciar apenas nessa situação especial de CRI, tá? E aí, o que eu disse para vocês, que a profilaxia pós-exposição, então, por exemplo, raiva, tétano, hepatite B, ela vai exigir uma simultaneidade de aplicação e nunca um atraso. Então, nesses casos, a gente vai fazer tanto, né, o soro, a imunoglobulina, junto com vacina, e a gente vai ter essa simultaneidade de aplicação, e aí não vai ter problema, porque a gente está falando aqui de vacinas inativas, tá, pessoal? Então, algumas situações especiais. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou responder algumas dúvidas agora, tá? Que estão aqui no chat sobre intervalos e tudo mais. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu vi vocês falando aqui. Laís, eu posso fazer a vacina de dengue com vacina de Covid?
E aí, eu vou devolver essa pergunta para vocês. Vamos lá. Vocês já classificaram para mim que a vacina de dengue, ela é uma vacina viral atenuada. Beleza. A vacina de Covid, ela é uma vacina o quê, gente? Inativa, tá? Nesse caso aqui, gente, a vacina de dengue eu posso fazer com os outros imunobiológicos e a vacina de Covid é uma vacina inativa. Então, sim, a gente pode fazer as duas vacinas no mesmo dia sem problema nenhum, tá, pessoal? Por que que vocês às vezes se confundem? Porque vacina de dengue, por uma época, quando ela estava sendo introduzida, né, no SUS, que ela ainda não está introduzida no calendário, mas ela está introduzida no SUS já em alguns lugares. Essa vacina não podia ser feita com outras vacinas, tá? E aí, o que que acontece? Ficou assim para vigiar o quê? Reações e tudo mais. Só que aí já saiu nota técnica autorizando, já saiu tem muito tempo. E ainda tem vacinador com essa. Então, a gente precisa acompanhar, né, o que sai de nota técnica. É o seguinte, gente, é um verdadeiro socorro Deus, porque assim, vacina muda todo dia, então a gente tem que ficar esperto mesmo, tá? A Jéssica tá colocando que uma criança apresentou anafilaxia, pois foi aplicada dengue e tríplice bacteriana. Ela apresentou a anafilaxia, Jéssica, não foi porque foi feita as duas vacinas no mesmo dia, tá? Foi porque foi algum componente de alguma vacina. Então, por isso que nós vacinadores, nós precisamos saber manejar a anafilaxia. Nós precisamos ter adrenalina na nossa sala de vacinas, tá? Ó, a Fran tá deixando o link novamente aí para vocês, tá? Do nosso novo programa. Para quem entrou atrasado, vou explicar aqui para vocês rapidinho, antes de tirar mais dúvidas. Temos aí o nosso programa novo, que é o Método Técnica Pro. Quem aí já se inscreveu, hein, pessoal? Então, o nosso método é um programa rápido, um programa prático, um programa acelerado, onde nós vamos ter 5 aulas ao vivo e online, tá? Para falar sobre técnicas vacinais. Nós não vamos estudar calendário vacinal, nem rede pública, nem rede privada a fundo. Na primeira aula, eu vou fazer para vocês um resumo geral desses calendários, e aí depois a gente vai estudar as outras partes. Então, a gente vai ver sobre todas as técnicas de administração, nós vamos ver técnicas Z, nós vamos ver dispositivos de redução de dor, nós vamos ver mama analgesia, nós vamos ver compressa fria, então nós vamos ver toda essa parte, tá? Então, gente, esse método, ele é um método novo que eu criei agora, e essas aulas vão acontecer todas ao vivo e online, tá, pessoal? As aulas, Mariúcia, tá, vão acontecer às 19 horas, tá? E essas aulas, gente, para quem não puder assistir ao vivo e online, podem ser assistidas depois na plataforma, porque elas vão ficar gravadas, tá? E aí, gente, nós temos desde o ImunoExpert. Inclusive, quem quiser adquirir o ImunoExpert, se adquirir o nosso Técnica Pro, ele tá saindo, assim, acho que 50% de desconto, tá? Então, assim, tá super, super valendo a pena. Então, ele tá aí na nossa Black também, tá? Tem a opção quando estiver comprando, a Fran mandou falar aqui. E aí, pessoal, que para quem ainda não é expert, tá? Então, aqui o nosso cronograma de aulas, tá? E só para lembrar, só para essa primeira turma do nosso método, a gente vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp que vai ser aberto 2 vezes na semana. E ele vai ser aberto quando a gente começar as aulas, tá? Então, ele vai ser aberto toda terça e toda quinta, durante um mês, tá, pessoal? Durante um mês, a gente vai ter aí esse grupo aberto para vocês deixarem dúvidas. Só que não é para ter conversa paralela, não é para trocar experiência. É para quê? Colocar colocar dúvida pontual. Então, por exemplo, a Iris colocou lá, aula maravilhosa, não é a dúvida dela, tá? Mas obrigada, Iris. Então, ela colocou lá isso, eu vou lá respondê-la depois. Então, depois que a gente abrir o grupo naquele horário, no final a gente vem respondendo, eu venho respondendo todas as dúvidas. Então, é um grupo exclusivo para vocês terem diretamente comigo e tirarem todas as dúvidas comigo, tá? Então, esse é o nosso cronograma de aulas, o nosso calendário de aula, e apenas na Black Imuno, esse curso está saindo de 997 por apenas, gente. E ainda vai ganhar o Imuno Talks, tá?
397 ou até 12 vezes de R$ 40,82. Então, assim, gente, diferente dos iguais, tá aí, pode fechar o chat que eu vou responder umas dúvidas que estavam acima. Ó, o link tá aí, tá no chat, é só clicar e fazer a inscrição de vocês, tá bom? E eu espero vocês no nosso método Técnica Pro. Esse método tá diferente dos iguais, tá? A gente vai ter aula prática, o link também já está no grupo. Deixa eu abrir meu quadro preto de novo aqui, porque eu vou responder umas dúvidas que tem aqui no chat que ficaram para trás. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, pessoal. Só um minutinho, tá? Como fica agora com a vacina imunoglobulina Beyfortus? Ah, ô Giza, o Beyfortus não é uma imunoglobulina, é um anticorpo monoclonal, tá? Então, o anticorpo monoclonal é diferente. A gente não vai precisar adiar, tá? Pode ser, seguir o calendário normal, tá bom? A Adriana já se inscreveu, ó, muito top. Deixa eu ver aqui, ó. Um paciente, peraí, gente. Um paciente com 15 anos fazendo tratamento com Rocutan, querendo fazer o reforço de DT. Espero terminar o tratamento e faço o reforço logo após o tratamento. Gente, o Rocutan, eu não sei se ele tem dose imunossupressora. Eu teria que verificar na bula, tá, Jaqueline? Porque eu não tenho certeza, mas acho que não. Porque, gente, muito medicamento você tem que conferir dose, tem que conferir na bula se ele é algum medicamento imunossupressor. Mas acredito que não, enfim, que é um tratamento para espinha, se eu não me engano, né? Então tem que ver certinho, se não for, pode fazer tranquilamente, tá bom? Apesar de que, falei errado, tá, Jaque? Pode fazer porque a antitetânica, ela é inativa, tá? Aí, no caso, seria só para vacinas atenuadas. Pode fazer tranquilo, Rocutan, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Vacina inativa, tá bom? Deixa eu ver. Laís, febre amarela foi aplicada e antes do intervalo dos 15 dias aplicado a sarampo, rubéola e cachumba em menor de 2 anos. Vai ter que revacinar, viu, gente? Vai ter que revacinar. Vai ter que notificar e revacinar, vai precisar revacinar, tá bom? Laís, peraí, gente, deixa eu ver aqui, é porque misturou com as perguntas que eu tinha feito para vocês. Peraí. Não, eu acho que foi isso. Acho que foi isso. Então, pessoal, era isso que eu tinha, tá, para passar para vocês. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui para eu ver quem ainda tá quem ainda sobrou com a câmera ligada, a Eva, a Edna tá andando, mas tá assistindo a aula. Ó. Deixa eu ver aqui quem mais. Tem uma no cantinho aqui que eu não tô conseguindo ver, a Jailce. Ai, para mim fica tampando a Gisele, tá? E é isso. Temos, tá? Ah, gente, para quem adquirir, como eu disse para vocês, tá? Nós temos aí o Imunoexpert saindo por um valor super bacana. Lá nesse link mesmo vocês conseguem, tá bom? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês, Cecília, entre em contato com a equipe lá com a Fran, tá bom? Você é Imunoexpert também, aluna da pós também, Cecília. Entre em contato lá com a Fran, tá? Então, gente, isso. Então, para quem quiser ter muito mais aulas como essas, muito mais aulas bacanas, é só fazer parte do nosso método aí, tá, gente? Infelizmente, eu não consigo tirar todas as dúvidas, nem daria tempo, mas espero que vocês tenham aproveitado aí e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, espero vocês também no nosso novo método, tá? Fiquem todos com Deus. Quem tiver tirado foto, vai lá, posta, me marca. Bia, obrigada pela presença, saudade de você, tá? Um beijo para vocês. Fazer uma pose no final, nossa senhora, pode printar eu feia mesmo, gente. Feia eu tava era de madrugada. Ó, o brinquinho de coração bem meiga hoje para vocês, ó. É mais um pra conta, né, Carla? Então é isso, gente, ó, beijo para vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Ótima semana para vocês, que Deus abençoe a nossa semana e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchauzinho.